Olá, cidadãos da Galileia, sejam bem-vindos a mais um Branding Tudo Podcast. Aquele podcast que você está pegando o link e mandando para pelo menos 3 amigos escutarem e aprenderem branding junto com você. Hoje a gente vai ter uma introdução mais rápida, porque eu quero falar desse assunto que foi polêmico essas últimas semanas, inclusive, mas que eu tenho alguns pontos de vista que eu gostaria de compartilhar com você. Mas antes, se você chegou aqui através do link de algum amigo que te passou para ouvir o Branding Tudo Podcast, seja bem-vindo. Eu me chamo Galileu Nogueira, eu tenho mais de 14 anos de experiência ajudando a construir marcas muito queridas nesse Brasil, como Oracle, Me Poupe, Philips, 99, Pets, AP11 e tantas outras marcas. E a ideia desse podcast é eu compartilhar o que eu aprendi, os meus erros e acertos, para que você se inspire, como também dos meus convidados, para que vocês se inspirem nos convidados também e consigam aprender com os acertos e com os erros deles. Se você gosta de ouvir o podcast, mas também gosta de ver um podcast, ou seja, assistir um podcast, estamos no YouTube. Então basta você acessar youtube.com/Galileu Nogueira. Sim, tem uma arroba depois do barra, para você conferir o Branding Tudo em vídeo, o videocast. É um formato muito bom, principalmente quando tem convidado. Você consegue ver a carinha dele, a gente se conecta muito melhor. E o segundo avisinho é que a turma 10 da imersão Branding de Perto já está com a lista de espera aberta. Mas temos uma novidade. A turma 10 será uma turma especial, uma edição especial onde teremos o BDP ao vivo em São Paulo. Ou seja, o BDP presencial. Não teremos na próxima turma, na turma 10, a versão online, apenas a versão presencial. Então, se você quer vir para São Paulo, aprender branding em 8 horas de aula, com 2 professores exclusivos, ter acesso aqui ao networking de um monte de empresa, trocar ideia comigo lá no final, trocar ideia com seus amigos, ainda tem um happy hour na faixa, coloque seu nome na lista de espera, então acesse galileunogueira.com/BDP, B de branding, D de dado e P de perto. Coloque o seu nome, e-mail e telefone que a gente te avisa em primeira mão quando abrirem as matrículas. A gente prioriza as pessoas que estão na lista de espera claramente para que elas consigam garantir sua vaga. O curso tem 150 vagas limitadas, presencialmente falando, estamos falando de um evento. As matrículas regulares começam no dia 2 de maio e a aula vai ser no dia 28/7, 28 de julho. A gente vai ficar das 9 às 19 no Will Work da Avenida Paulista, chiquérrimo. E depois das 19 a gente tem um happy hour na faixa com bebida, DJ, música e tantas outras coisas muito legais. Então acesse, coloque o seu nome na lista de espera e aí a gente vai se encontrar logo logo, tá bom? Vamos ao episódio. Hoje eu gostaria de falar com vocês sobre uma coisa que me marcou muito nas últimas semanas. O Google fez um estudo, encomendou um estudo à Offerwise, que é uma empresa de pesquisa, entrevistou mais de 2.000 brasileiros, de todas as rendas, todas as faixas, todas as idades, todos os gêneros, para entender o comportamento deles em relação às marcas. Eles queriam entender como que o brasileiro tem uma relação com essas marcas, se existe fidelidade, se não existe, os motivos de compra ou de não compra, enfim. E um dado que foi publicado que ganhou o mundo das notícias há algumas semanas é que 64% dos brasileiros declararam não ter uma love brand, ou seja, não ter aquela marca do coração. Eles declararam que eles simplesmente não têm. Apenas 19% dos brasileiros declararam que tinham marcas do coração e que têm uma compra recorrente. Lembra que quando a gente fala sobre pirâmide de marca, né, funil de marca, a gente está falando de awareness, consideração, preferência, recompra e lealdade. A gente está falando sobre todas essas etapas. Quando a gente fala marcas do coração, a gente está levando lá para cima o funil. A gente não está falando só de conhecimento, estamos falando sobre recompra e lealdade. A pessoa vai recomprando e não troca de marca. Então, quando você lê esse dado a primeira vez, caramba, 64% não tem love brands, é um dado muito triste para o mercado de branding e construção de marca, porque você fala assim, putz, eu estou construindo marca para os brasileiros, né, e eles não têm uma marca do coração. E quando o estudo da Offerwise, né, encomendado pelo Google, perguntou para esses brasileiros o que levava a eles não terem uma love brand, eles respondem, em 37% dos casos, que o preço é o principal fator deles não terem uma marca do coração. Vamos olhar esse dado com calma, né? Quando a gente bate o olho e fala, puta, ferrou, né? A minha profissão ela não está criando nenhuma relação para o brasileiro. 64% falaram que não tem uma love brand, ou seja, se eu estou encaminhando a minha marca para ser uma love brand, não adianta, porque o brasileiro não tem. Esse é o primeiro pensamento. Mas calma, que a gente precisa olhar esse dado com alguns pontos de vista que durante a matéria pode passar batidos. E o meu papel aqui como seu mentor, professor, consultor de branding é justamente te mostrar aqui algumas outras interpretações desse dado e a gente construir isso junto, tá?
Então, primeiro ponto que eu queria que vocês observassem sobre esse dado, antes da gente ficar desesperado, alarmado, é que a pesquisa foi feita em 4 categorias de produtos de consumo. Primeiro, alimentos. Segundo, de bebidas. Terceiro, produtos de higiene. E quarto, produtos de limpeza. Quando a gente fala desses 4 itens, a gente excluiu alguns outros segmentos em que as Love Brands fazem muito sentido. Então a gente não tem segmentos de moda aqui envolvido, que é um lugar, né, onde as marcas são recorrentes, as compras são recorrentes, e aqui eu tenho certeza que existem Love Brands. Segundo, a gente tirou o mercado de tecnologia, então a gente não está falando sobre computador, iPhone, celular, a gente está falando nada sobre isso, que também é um segmento que fala muito sobre lealdade de marca e fidelidade, Love Brands, marcas do coração. A gente tirou varejo, que basicamente a gente não está discutindo nada sobre, né, Magalu, Americanas, Magazine Luiza e tudo mais. A gente tirou varejo em relação a consumo também, como C&A, Renner, etc. A gente não tem moda envolvida, né, moda e varejo nesse caso. Então, a primeira coisa que me chama atenção aqui é que a gente começa a olhar a pesquisa por esse viés. As marcas de produtos de higiene e limpeza, de fato, possuem um cenário que as Love Brands elas não têm muita percepção / relevância. Né? Quando você vai comprar, por exemplo, um produto para limpar o chão, você pode não ter uma marca do coração mesmo, uma marca amada. Você não pode amar a Veja, amar o Clorox. Pode ser que você não ame o Pinho Sol, né? Eu ame o Bombril, a Solan. Você não, né? Quando a gente olha para produtos de higiene e limpeza do ponto de vista de branding, são produtos de primeira necessidade, primeira categoria, são produtos que o preço realmente é um determinante. Né? Então você tem uma esponja da Scotch-Brite, uma esponja da X. Você não tem primeiro uma marca do coração de esponjas, é muito difícil você ter. E a segunda coisa é que se as esponjas têm a mesma funcionalidade, parecem muito, o preço realmente vai ser um fator determinante. Então o primeiro olhar que eu gostaria que vocês tivessem aqui é que as categorias onde as marcas teriam mais chances de serem Love Brands, elas não estão incluídas na pesquisa. Primeiro ponto. Então o título desse episódio seria, né? Acabou para as Love Brands no Brasil? Calma, não acabaram para as Love Brands no Brasil. O segundo ponto é que a gente precisa entender que uma coisa é você ter marcas do coração, que a gente acredita que quanto mais a marca está conectada, mais chances ela tem de recompra. Né? Então eu gosto da Adidas e eu vou sempre comprar Adidas. Só que existe um outro cenário, que isso foi trazido na pesquisa como uma análise, né? A fonte dessa pesquisa é o Think Consumer Goods do Google, né? Que é a pesquisa encomendada para a OfferWise, que a gente está falando de um cenário externo de economia desgastada. Então as pessoas estão muito mais conscientes com o que elas vão comprar. Os seus salários estão cada vez mais apertados, as despesas estão cada vez mais altas, né? Os aluguéis e tudo mais. Tudo está crescendo e o salário não necessariamente acompanha a mesma ordem. Então, quando a gente fala sobre marcas do coração, marcas que vão exigir recompra, a gente precisa lembrar de tudo isso aqui. A gente precisa lembrar de que um cenário difícil competitivamente falando, com muitas marcas envolvidas. A gente tem um cenário econômico do trabalhador que também está tendo que fazer algumas escolhas e, obviamente, o preço vai ser um grande determinante. Uma coisa que eu aprendi ao longo desses 14 anos trabalhando com marcas no Brasil, principalmente, é que preço ou custo-benefício são atributos que os brasileiros levam muito em consideração. A gente está num país muito desigual, a gente está num país que tem uma cobertura geográfica enorme, que nem sempre os produtos chegam em todos os lugares, nem sempre a comunicação está em todos os lugares, então nem sempre a gente tem Love Brands unificadas no Brasil inteiro. Todo o Brasil ama uma marca, porque algumas vezes essa marca não tem um bom desempenho na região, não tem presença, não tem comunicação, não tem brand, enfim. Então a gente precisa lembrar disso. A gente também precisa lembrar que o brasileiro vai ter que fazer escolhas a partir de agora, de acordo com o seu dinheiro. Né? Então o brasileiro sempre, né? O brasileiro, quando a gente está falando, né, boa parte da população, sempre levou o custo-benefício como um grande ponto, como um grande atributo de fazer um bom negócio. O jeitinho brasileiro ele também passa por isso. Eu estou pagando menos e recebendo mais. Eu estou fazendo um bom negócio com algumas marcas que me oferecem. Geralmente as marcas com posicionamento de faça mais, pague menos sempre ganham. Né? Porque são marcas que conseguem entregar um grande benefício funcional, que é você conseguir comprar mais produtos e fazer mais coisas com menos dinheiro, como também um benefício emocional de que eu fiz um bom negócio. Né? Essa marca me fez eu ter um bom negócio. E aí, a gente observando esse cenário,
a gente já entende por que, né, o brasileiro já declarou 64% das vezes que não tem uma marca do coração. Os produtos de alimento e bebidas também. Né? Basicamente, bebida, eu arriscaria dizer que se forem bebidas alcoólicas. Acho que não, bebidas em geral, você tem uma marca de preferência, né? Uma Coca, um Guaraná, uma Fanta, um Sprite, o que seja. Mas quando a gente fala de alimento, a gente também está fazendo uma certa... a gente vai ver menos marcas do coração. Né? E quando a gente compara o governo anterior, aí a gente tem que entrar em política, né? Não adianta. Quando a gente compara o governo anterior, que a gente viu alguns cenários em que os brasileiros não estavam com condições de comprar carne, não estavam com condições de comprar frango, estavam comprando ovo, ou estavam comprando ossadas e etc, e restos, enfim, para fazer a sua composição de alimentar, é óbvio que não existe uma marca preferida de alimento a partir do momento que você não tem dinheiro para comprar. Né? Então, quando você vai comprar um frango, se essa marca, se o seu frango é Seara, se ele é Perdigão, se ele é Sadia, se ele é do próprio supermercado, se é de uma marca própria, ele tem um preço mais barato, ele é um frango. Não adianta. Então, as love brands no segmento de alimentação também são difíceis. Quer dizer que não existe? Claro que existe. Tem gente que só gosta de frango Sadia, só gosta de linguiça da Sadia ou linguiça da Aurora. Tem gente, ou salsicha, o que seja. Existem. Não quer dizer que não existam love brands. Mas o cenário que a gente está encontrando hoje, em categorias que realmente o preço tem um fator preponderante, onde que as love brands podem ficar meio passarem um pouco batido, né? Você fala, putz, eu gosto muito dessa marca, mas ela tá R$50 mais caro que aquela. Então eu vou ter que comprar aquela que eu também conheço, eu também gosto, eu já conheço a qualidade, já provei, já comprei, e eu estou economizando a partir do momento que o preço ele ganha né, essa preponderância num momento de decisão. Então não acabaram para as love brands no Brasil. Existe um espaço. Primeiro que a gente está falando de 19% dos brasileiros declaram terem uma marca do coração. Quando você multiplica isso pela população brasileira, a gente está falando de 19% da população brasileira, a gente está falando de pelo menos aí... Vamos fazer a conta aqui, eu sou de humana, gente. Hoje o Brasil tem 220 milhões, né, de habitantes, vezes 0,20. Estamos falando de 44 milhões de pessoas. Ainda é muita gente. Muita gente, muita gente, muita gente. Então, ainda existe um espaço para você ser essa marca que vai conquistar o coração do brasileiro, desses 44 milhões de brasileiros. Ainda dá espaço, ainda tem a marca preferida, tem a marca da recompra. A gente está falando de 19%. Eu não achei nenhum dado de outros países para comparar, se os americanos têm mais love brands, menos love brands, ou se tem essa intenção de compra ou recompra, para a gente fazer o dado, mas olhando para o dado Brasil, essa é a realidade que a gente tem. Então, dá para você criar love brands. A gente está falando que preço é um grande fator preponderante, claro, mas a gente também não pode esquecer que isso não é um álibi para a gente criar marcas fracas, ou marcas que não investem em embalagem, ou marcas que não investem em qualidade, marcas que não investem em nada que possa fazer com que o consumidor a escolha. Esse dado, ele não é uma justificativa para isso, porque a partir do momento que você tem o consumidor escolhendo por preço e não escolhendo necessariamente por ser uma marca do coração, a gente está dizendo também que o consumidor também tem uma preferência de escolha. Ele vai olhar para aquela categoria, vai ver preços muito similares e ele vai ter uma preferência de escolha. O que a pesquisa fala é que ele não tem uma marca do coração que ele recompra todas as vezes. Mas ele faz escolhas, ele compra marcas. No momento que ele vai escolher Sadia, Seara, Perdigão, ele sabe qual dessas ele quer escolher. E não quer dizer que, se por acaso numa conta ele conseguiu um frango da Seara mais barato e ele compra o da Seara pelo preço, não quer dizer que ele precisava amar uma love brand. Não. Ele não poderia olhar para a Seara e falar, nossa, eu vou escolher então a Seara, porque além de ser mais barata, é uma marca que eu amo. Aqui a gente está falando de love brands, que é o estágio máximo do funil. É o estágio de, né, quando você passou de conhecimento, consideração, compra, depois tem recompra e lealdade. A gente está falando de lealdade lá em cima, que as pessoas recompram com mais facilidade. Elas, né, o gatilho ali de vendas ele já passa direto e todas as outras fases já vão para a compra. O que esse estudo está dizendo para a gente é que não existem love brands, mas não quer dizer que não existam marcas escolhidas, marcas consideradas, marcas que você olha e fala, entre um frango da Sadia, Seara e da Perdigão, eu prefiro o frango da Sadia. A preferência é um terceiro estágio do funil, né? Mas ele não quer dizer que ela é um love. Não quer dizer que eu sempre vou comprar Sadia, independente se o preço é caro ou barato. Esse status de 19% da população brasileira dizerem que tem uma marca do coração, que sempre recompram, etc., é difícil de ser alcançado, não é fácil. Em nenhum momento a gente está falando que criar uma love brand é fácil, mas eu gosto de olhar para essa notícia para falar para vocês não olharem assim, então eu não vou fazer uma marca forte, eu não vou fazer uma marca poderosa. Porque antes de se tornar uma love brand, a gente ainda tem 4 estágios anteriores do funil para que você conquiste o seu consumidor.
Então, se você, por acaso, se você que está ouvindo aqui, quiser usar o dado contra o seu time de branding para falar, olha, o brasileiro não tem love brand mesmo, eu não sei o que eu estou fazendo aqui, eu não sei por que eu estou investindo tanto dinheiro para se tornar um love brand se o brasileiro não tem um love brand. Lembrem que no estágio 3 do funil, awareness, consideração e compra, né, preferência, ele vai escolher a marca que ele prefere. Pode ser que ele não escolha a marca que ele ama, mas ele tem uma marca ou um set de marcas, ou um conjunto de marcas que ele prefere na hora de fazer a compra. Esse é o principal recado que essa notícia, infelizmente, não passa, né, quando a gente vai discutir sobre love brands. A gente tem marcas consideradas. Não existe isso de tipo, eu compro qualquer marca porque o preço é baixo. As pessoas avaliam as marcas, tá? Só que o Google e a Offerwise também trazem um outro ponto aqui, que esse é o ponto que me preocupa. Aí sim, quando a gente está falando de marcas preferidas do coração, marcas que têm lembrança, etc., é que 93% das pesquisas de produtos no Google são genéricas. Elas não vêm acompanhadas da marca. Então, quando você fala uma pesquisa genérica, por exemplo, presunto, a pessoa não pesquisa presunto Sadia, ou ela não pesquisa material de limpeza Veja. Ela não coloca a marca anexada. Que esse é o que a gente conversa, né? Existe um termozinho técnico com o time do Google, quando você conversa com eles, que chamam de pesquisas unbranded, ou pesquisas que não vêm junto com a marca ao lugar, ou pesquisas branded, que são pesquisas que você tem a categoria mais a marca. De novo, 93% das pesquisas são genéricas. É um dado que super assusta. Assusta, mas eu quero convidar você a refletir de uma outra maneira. Primeiro que você associar a categoria à marca é muito difícil. Isso significa líderes de categoria. Marcas que são líderes de categoria, você vai facilmente ser associada a, quando você falar assim, material de limpeza, Veja. Multiuso, Veja. Detergente, Veja. Quando as pessoas pesquisam isso, quando a gente tem essa branded search, né, que é essa pesquisa com branded, quando a gente olha para o dado inverso, então 7% das pesquisas são acompanhadas de uma palavra-chave relacionada à marca. Esse dado é um dado realmente verossímil. Dentro de uma pirâmide de marca, quando a gente faz um funil, que a gente faz toda, né, awareness, consideração, intenção, etc, etc. No nível máximo de lealdade, de loyalty, de recomendação, a gente não tem um funil, tanto que é um funil, né, e é um funil que vai de baixo para cima. O ponto de lealdade de marca e pesquisas branded, por exemplo, essa correlação, assusta o dado de 93%, mas essa sempre foi uma realidade. Mesmo que você tenha uma love brand, você, dentro de um funil, né, se você tem, sei lá, categoria de skincare, que no Brasil tem mais de 25 marcas, você tem, sei lá, 2 marcas de sua preferência, não quer dizer que no momento em que você vai pesquisar, você tem que colocar o nome dessa marca, né? Você nunca necessariamente você pesquisa sei lá, emoção de limpeza Salve, porque é uma marca que eu amo, é love brand que eu sempre recompro. Eu não necessariamente vou nem pesquisar, porque eu já conheço a marca, eu já entro direto no site, já vou olhar o que eu quero. E quando a gente fala das pesquisas branded, né, que são as pesquisas que já têm a sua marca associada, são poucas mesmo, são poucas. Lembra que eu falei acabei de falar do funil. No marca de beleza que tem mais de 20, no mercado de beleza que tem mais de 20 marcas, e você ama uma marca ou 2, é mais ou menos a mesma proporção entre você fazer pesquisas abertas e fazer pesquisas fechadas. Então aqui, esses 93% que procuram de maneira aberta, aqui sim tem uma oportunidade mídia para fazer essa construção. Aqui sim é onde você tem que olhar e falar, putz, eu quero aumentar na minha marca, eu não vou olhar necessariamente para o conjunto de pesquisa como um todo, as pessoas procurando o nome do produto mais a minha marca. Então, quando eu trabalhava com a Cora, né, que foi um cliente meu, a gente olhava, por exemplo, as pessoas pesquisando conta digital PJ e conta digital PJ Cora. Então, a gente tem que olhar os dois. O conta digital PJ são pessoas que estão na fase de awareness, de conhecimento, elas não conhecem necessariamente a marca. Estão ali no zero moment of truth, né, que é o momento zero da compra, metodologia criada pelo Google. Se você não estudou Zemote, lá no BDP eu te ensino um pouquinho sobre Zemote. Mas quando você pesquisa sobre o momento zero da compra, existe um momento de awareness, que o consumidor que pesquisou genérico, conta digital PJ, ele está aberto a conhecer marcas novas. Ele quer ouvir, ele quer ver os resultados do Google, ele quer entrar nos sites, etc. Então, isso aqui é um ponto. A partir do momento em que ele já fideliza, ele gostou da marca, simpatizou, abandonou aquele processo de abertura de conta e voltou daqui a 1, 2, 3 semanas, ele não lembra o site, ele pode pesquisar a conta digital PJ Cora porque a marca está na cabeça dele.
que é o top of mind. Então, vamos olhar para esses termos de busca, pesquisa, se genérico ou não genérico. Tem uma excelente oportunidade de você construir associação com a categoria. Então, a gente na Quora, né, queria que as pessoas pesquisassem conta digital PJ Quora. Só que para elas pesquisarem conta digital PJ Quora, elas precisavam conhecer a Quora primeiro, antes da busca. E vai ser sempre muito natural um público que não conhece a marca e o público que conhece pesquisarem de uma maneira dividida como essa. Né? Quando a pessoa vai pesquisar sobre uma marca branded, né, como conta digital PJ Quora, ela já viu a marca em algum lugar, ela já tem um amigo que usa, ela já viu o banner, ela já viu rede social, ela já entrou no site em algum momento e esqueceu o domínio, ela recebeu uma recomendação de amigo, ela viu uma comunicação out of home. É difícil mesmo conquistar a categoria mais a marca num mecanismo de busca. É bem difícil. Então, 7% é um número médio ótimo, que quando a gente vai fazer essas divisões com o cliente, o tráfego ele sempre é assim. Você sempre vai ter gente pesquisando genérico e caindo na sua página, que é o grande famoso SEO. Então, você indexar para que a sua marca apareça logo no primeiro resultado do Google, ou na primeira página do Google, para que aí sim as pessoas conheçam você na fase que elas estão da jornada. E depois, se elas quiserem consultar você novamente, elas vão jogar o nome já do seu produto mais a marca. Então aqui, só lembrando vocês que existe uma oportunidade. Esses 93%, ele é super normal, ele é a média de mercado mesmo, mas existe uma oportunidade de você sair dessa bolha e virar os 7% das pessoas que já pesquisam com o seu nome associado. Então isso é muito bom, mas é para poucas marcas. Então não se enganem, não se iludam, não usem esse dado para falar o brasileiro nem lembra de mim, nem lembra de nada, ele só pesquisa com o termo genérico, o termo amplo. Isso tem o retrato. Você sabe qual é esse retrato? É um retrato de comunicação. É um retrato de associação de marca com determinado produto ou determinado atributo. E a comunicação só vai vir associada a uma marca. E a pesquisa só vai vir associada à sua marca quando você tem uma clareza para o consumidor que você é dono daquele produto. Então, para a pessoa pesquisar conta digital Quora PJ e ela colocar o logo ali no meio, eu preciso fazer campanhas de comunicação consistentemente para fazer o consumidor, primeiro, conhecer a Quora, que era desconhecida na época. Segundo, associar que eu tenho uma conta corrente, cartão de crédito, antecipação de recebível, empréstimo e tantas outras coisas, débito, Pix, boleto, para que ele passe a fazer a busca usando o meu nome ao lado. Então, se você não faz comunicação inicialmente, que é a boa parte dos casos, né, das marcas que geralmente estão investindo dentro desses segmentos, por exemplo, produtos de higiene e limpeza, qual que é o produto de limpeza que faz campanha? Né? São raros os produtos de limpeza que fazem campanha. São raros as marcas de bebida, por exemplo, que estão fazendo campanha insistentemente. Quando a gente fala de cerveja, é uma exceção. Cerveja está o tempo inteiro no ar. Mas quando a gente fala de refrigerante, só Coca-Cola. Você não vê muita campanha da Pepsi, você não vê campanha do Guaraná, você não vê campanha da Sprite, você não vê campanha da Soda Limonada, você não vê campanha da Fanta. Então, são produtos e categorias também que facilmente podem virar categorias, as pesquisas tornarem categorias genéricas, né? Suco de laranja no Brasil, comprar suco de laranja gostosos, porque a pessoa não necessariamente ela está sendo lembrada. Você viu uma campanha da Natural One para vender suco de laranja, suco de uva? Você vê campanha da Garibaldi para vender o suco de uva direto da... Não tem. Então, se não tem, as pessoas não vão lembrar, e se elas não vão lembrar, elas vão pesquisar genérico mesmo. Então, esse é um outro ponto de vista que eu gostaria que vocês observassem, porque é muito fácil olhar para a cidade e falar: ninguém está pesquisando sobre a minha marca, não está pesquisando minha categoria com produto, com a marca. Não estão pesquisando por uma série de fatores. Então, você trate de fazer comunicação direito, de associação de atributo junto com sua marca, para que as pessoas pesquisem a marca. E uma outra coisa também, que a gente não conversou sobre esse dado, que é um dado que a Offerwise não trouxe para o Google, que é o tráfego direto. Se a pessoa ela realmente é uma fã, se ela realmente gosta de uma marca, ela entra direto no site. Então, quando eu falo, acesse galilnogueira.com/BDP, eu estou falando do BDP para todo mundo, para relembrar, para dar um endereço, eu estou comunicando isso. Mas quem já me acompanha há 2 anos, já clica no link da bio, já entra. Então, eu não necessariamente fiz uma pesquisa para chegar lá e falar, olha, cursos de branding no Brasil. E aí aparece o meu curso. Quem é fã já acompanha, já vai entrar. Quem não é fã e não conhece, não vai pesquisar BDP Brasil. Não vai pesquisar porque ele não sabe nem o que é. Então, existe uma oportunidade também aqui de fazer uma construção de imagem de marca, que é investir em comunicação para fazer a associação dos seus termos. Então, curso de branding no Brasil, e eu tenho que aparecer em primeiro. Eu posso aparecer no patrocinado, eu posso aparecer como SEO, né, otimizar minha página para aparecer no primeiro resultado. Posso fazer alguma campanha de influenciadores levando para mecanismo de busca, e aí fazendo com que as pessoas pesquisem, criando hot links, enfim, toda a técnica de SEO para ficar em primeiro lugar.
Mas o que eu quero dizer aqui como recado é que você não necessariamente vai ter a sua marca sempre associada. E eu acho muito difícil esse número de 93% diminuir quando a gente tem esse outro lado também. O tráfego direto pode aumentar. Quando eu olhei, por exemplo, na última turma do BDP, a turma 9, o tráfego direto aumentou muito. Por quê? Eu sou a pessoa que cria o conteúdo, você me acompanha há um tempo, e o meu site é galeonogueira.com. Então eu não preciso entrar no Instagram, clicar no meu link na bio para acessar o curso, ou colocar curso do Galileu no Google, por exemplo, para poder chegar na minha página. Então também tem esse outro lado. Aí, essa matéria encerra falando uma coisinha que eu gosto também de trazer aqui para vocês. A matéria encerra perguntando para os brasileiros o que eles teriam então que fazer, o que as marcas teriam então que fazer para gerar relacionamento e experiência com o usuário, para gerar fidelização. A gente, geração Z, envolvida nessa pesquisa também, tá? Nascidos a partir de 98. Geração Z tem um comportamento um pouco diferente, mas a gente vai ver aqui alguns detalhes. Quando a gente perguntou para os brasileiros, quando o Google e a Offerwise perguntaram aos brasileiros, eles falaram o seguinte: em primeiro lugar, 65% das marcas, para fidelizar e criar uma relação comigo, deveriam ter descontos e benefícios. Quando a gente vai ler, por exemplo, isso em branding, desconto e benefício não necessariamente é algo que cria relação com as pessoas. Pelo contrário, você cria uma relação com as pessoas baseadas em preço e baseada em promoção. Então você gosta da marca, adora, mas só compra ela quando ela está com promoção. E aí as marcas ficam fazendo o tempo inteiro promoção para trazer essa fidelidade de volta. Sacrificam suas margens, então no final das contas elas não conseguem fazer mais nada, porque ela a cada 2 meses está promocionando, então você está sempre sacrificando a sua margem. Não está criando uma love brand, porque basicamente as pessoas não vão pesquisar você, elas vão pesquisar, sei lá, sérum hidratante mais barato, sérum hidratante bom e barato, e aí você vai aparecer dando desconto e as pessoas vão comprar, porque elas não têm um love brand do coração. Se você faz um trabalho consistente de construir imagem, posicionamento, etc., e você não fica dando desconto, promoção e incentivo, as pessoas vão comprar de você pelo preço que você pedir. E não necessariamente elas vão ficar esperando você promocionar demais. É um ciclo vicioso, tá? Então, a marca vai lá, tem um produto a R$100, demora para vender, não constrói marca, não faz campanha, não faz nada. Aí ela faz uma promoção de aniversário, 50% off em todos os produtos. Aí vende que nem água. Aí, putz, foi ótimo, a promoção deu super certo, a gente vendeu que nem água. Passou o pico promocional, a marca volta ao ostracismo. E aí as pessoas, quando veem isso acontecer 2, 3, 4 vezes, o que elas falam? Essa marca entra em promoção pelo menos uma vez por mês tem promoção. Não vou comprar preço cheio, vou comprar só quando vier a próxima promoção. E aí você fez o quê? Jogou a sua estratégia de branding no lixo. Você criou consumidores ávidos por promoção, descontos e benefícios, que são o que eles falam aqui, para construir essa relação. Eu não concordo com esse dado de 65% de desconto. 65% achar que desconto e benefício criam um relacionamento com a marca. Só que é um dado. É uma pesquisa, é um fato. Eu não concordo, acho que não é isso, acho que a pergunta foi feita errada, sei lá, qualquer coisa, o dado é esse. Então, aqui, eu tentando olhar pelo resultado da pesquisa, e eles não dão muito detalhe, eles só falam isso, 65% dos respondentes falam que para gerar lealdade e conexão com a marca, eu preciso ter descontos e benefícios para 65% dos entrevistados. Os descontos e benefícios, na situação atual, dentro das categorias de alimento, bebida, higiene e limpeza, faz muito sentido para que você consiga gerar fidelização. Quando ele fala descontos e benefícios, a gente está falando nesses mercados aqui, compre um, leve 2, pague 2, leve 3, compre um detergente e ganhe uma esponja, compre o Veja e ganhe desconto no álcool da Veja, compre tal coisa e ganhe desconto tal coisa. Então faz muito sentido para essas categorias. Para a categoria de alimento, o que a gente está vendo a categoria de alimento no Brasil? McDonald's, faz um Macbox, compra 4 hambúrgueres por um preço de 2. Você compra 2, apresenta o app, aí tem um desconto de 25%. Então, não é que isso não gere fidelização, mas ele gera uma fidelização e conexão de curto prazo. Porque você está o tempo inteiro promocionando, você está sempre dando desconto promoção, e esse engajamento vai vir. Para esse consumidor que respondeu a pesquisa, eu imagino que ele falou o seguinte: cara, toda semana o McDonald's faz uma promoção de 25% off para mim. E eu toda semana estou comprando McDonald's. Então é a marca e é um jeito que me fideliza. Show de bola. Para quem está construindo estratégias de branding que não quer ficar dando desconto, não é assim que você fideliza. Mas você tem que lembrar do cenário externo, que é o Brasil está vivendo nesse momento. Então, fazer descontos agora é uma boa.
Eu acho que pode ser uma boa, mas eu não faria isso virar uma rotina promocional em que o consumidor, depois de 2 ou 3 vezes, já associa que você sempre fará promoção e ele nunca vai pagar o preço cheio. Aí sim é onde mora o problema. E aqui ele não fala de descontos e benefícios recorrentes ou todos os dias. Ele fala que a marca tem que dar um benefício para ele. E esse benefício também não é monetário necessariamente. O benefício, às vezes, você ganhar alguma coisa, você tem um desconto no segundo produto, mas você ainda vai desembolsar. Você ter lealdade, então você comprou 10 desodorantes, no final você ganha um de graça. Isso aqui é um benefício. E isso está envolvido na compra de 10, por exemplo. Então, isso aqui é um dado que você tem que olhar com muito carinho para entender. De novo, é uma entrevista feita com 4 categorias. Então, não tem moda, não tem tecnologia, não tem carro, não tem... Um monte de indústrias não estão contempladas aqui. Então, esse dado é olhando para o lado do varejo, pensando em alimento, bebida, produto de limpeza e higiene. Mas o segundo lugar ganhou como experiência de compra personalizada, com 45% dos brasileiros entrevistados declarando que isso fazem eles fidelizarem com a marca. Então aqui entra um lado de shopping experience, né? Brand experience. As marcas que souberem fazer uma imersão, uma experiência junto com esse consumidor vai gerar uma conexão maior. Quando ele fala aqui de 45%, ele fala na experiência de compra personalizada. Então aqui não é simplesmente fazer um stand no Shopping Eldorado e falar, nossa, que legal, fez um stand e compra, personalizou, foi ótimo. A experiência de compra personalizada aqui é quase como se você tivesse um atendente, uma pessoa que entende as necessidades profundas de cada pessoa que vai comprar e vai personalizar aquele atendimento para ela. Quando você vê um régua de e-mail marketing que fala assim, você esqueceu tal produto no carrinho. Legal, mas até aí, até que ponto eu estou sendo personalizado? Porque isso a gente sabe que as marcas vão fazer, sabem que é um robô que vai fazer. O que é essa personalização, então, dentro de um varejo? Dentro do segmento de bebida, no segmento de alimentos, por exemplo. Então, pensem nisso. 40% dos entrevistados falaram que esperam produtos personalizados. Isso tem ganhado muita força quando a gente olha nas novas marcas, as marcas nativas digitais. A gente vê muito essa pegada, em algumas marcas, pelo menos eu consumo, de você montar o seu próprio kit, de você montar a sua própria formulação, de ter uma caixinha que vem com o seu nome escrito e não é um nome simplesmente escrito à mão, ele é um nome que às vezes foi impresso na própria caixa para a pessoa entender que foi personalizado para ela. Você tem produtos que você consegue personalizar as cores, uma cartela de sombras, você consegue dizer, nessa cartela eu queria essas 4 cores, você faz o mix and match ali, né, você combina tudo aquilo e coloca, e é seu. Aquela paleta não existe em outro lugar. Você tem X mil personalizações que podem acontecer. E por fim, 29% das pessoas falam que as marcas com propósito fazem elas quererem comprar mais, né, e fariam elas recomprarem mais, fariam elas estarem mais juntas. Então, aqui eles até colocam menos falatório e mais ação, menos conversa e mais atitude, que são marcas que realmente estão entregando um propósito muito claro para as pessoas. Então, para a gente encerrar esse episódio, eu queria deixar algumas reflexões para vocês. Primeiro de tudo, se você é um gestor e está ouvindo esse episódio e você no comecinho já falou, é isso mesmo, tá vendo? Eu falo toda reunião que o brasileiro não é fiel a marca nenhuma, ele só está pensando em preço. Calma, o dado não é esse, tá? O dado não é esse. O dado está dizendo que o brasileiro não tem uma marca do coração que não efetua recompra necessariamente, mas ele tem as suas marcas preferidas, tem sua marca que ele escolhe. Ele pode não ser apaixonado por ela, mas entre Omo e Ariel, ele sempre escolherá Omo. Quer dizer que ele é love brand? Não, não quer dizer. Segundo ponto, lembre da categoria. Alimento, bebida, produto de limpeza e higiene. Higiene e limpeza. Categorias de primeira necessidade, as 2 últimas, que tem uma diferenciação baixíssima de produto e tem um baixíssimo investimento em comunicação. Então, na hora que você vai escolher um sabonete para a sua casa, você tem, 10 opções de sabonete. É uma categoria que não tem marca amada não, tá? E é difícil você falar que ama o sabonete da Rexona. Você pode até falar que ama o sabonete da Dove, sei lá, porque ele é cheirosinho, não sei o que. Mas amar o sabonete a ponto de você sempre comprar para sempre, você não experimentar nenhum, difícil. E deixar algumas coisas que são oportunidades aqui para vocês pensarem. Se 7% das pesquisas são do produto associado à marca que você está oferecendo, e a gente tem 93% dos brasileiros pesquisando de maneira genérica, esse é dado que me mostra que existe uma fraqueza na hora de construir marca. Na hora que você constrói marca, você está falhando. Porque se você construir, fazer campanha, e as pessoas pesquisam genérico, você não conseguiu se associar.
E aí, quando as pessoas pesquisam branded com sua marca ao lado, é porque você está fortemente associado àquele atributo. Isso é um sinal de que você tem que fazer uma campanha de comunicação, várias campanhas de comunicação para ser associada a um atributo. Né? Então, marcas de sabão em pó confiáveis, marcas de mala confiável. Esse é o termo genérico. Né? As pessoas pesquisaram genérico. Mas quando elas pesquisam e isso volta ao resultado, dentro do mecanismo de busca, que no caso seria o Google, 5 malas para você viajar com segurança. E lá nas 5 malas dentro de um blog vai ter sua mala lá, se você for bem construído, tiver um atributo bem construído. Então aqui é um dado que mostra muito o quanto a gente ainda está falhando em construir marcas que sejam associadas à categoria. Não é fácil, já falei, tem marcas que levaram anos para serem associados né, ou serem líderes de categoria ou sinônimos de categoria. Os líderes são aqueles que vendem muito, etc. Todo mundo conhece, todo mundo sabe, são as lojas âncora do shopping, é o Uber da vida. E você tem o sinônimo da categoria. Bombril, que na realidade é esponja de aço, Rimmel, que na realidade é máscara de cílio, e todas aquelas coisas que a gente sabe. Quando a marca virou um sinônimo de categoria. São muitas marcas que viraram sinônimo de categoria? Não são. Então, se contente se você estiver na lista dos 7% que o brasileiro pesquisa com sua marca, você já está indo muito bem. E na hora de fazer a sua construção de imagem, apesar do brasileiro falar que ele prefere descontos e benefícios, depois tem experiência de compra personalizada, 40% de produtos personalizados e 29% de propósito, como grandes definidores para a criação de uma relação, não esqueça que você está construindo a sua marca. E ele vai ter que considerar e preferir. Então, a sua embalagem vai importar, as suas cores vão importar, a maneira como você fala importa, a maneira como você se posiciona importa. Porque dentro do set de marcas, do conjunto de marcas que ele tem para escolher, ele vai escolher aquela que mais agrada. Agrada que não necessariamente estão com descontos, compra personalizada, produtos, etc. O viés dessa pesquisa é para falar de uma love brand, de uma marca que cria uma conexão muito forte. Então, você que estiver ouvindo esse episódio e vendo, lembrem, ainda é necessário construir marca para ser considerada, para ser conhecida, para ser preferida. Existe um caminho longo para ser feito isso. Pensem numa jornada em que as pessoas pesquisam seu termo genérico, né? Então, pensando lá, shampoo para cabelos lisos. Se você é uma marca nova e você não aparece no primeiro mecanismo de busca, um beijo, porque a pessoa estava pesquisando você de uma maneira aberta, né? Um termo genérico, shampoo para cabelos lisos. Segundo, se você não comunica com esse consumidor em nenhum momento da vida dele, quando ele receber o resultado de pesquisa do Google, ele tem 2 reações. Ele fala, nossa, conheço essa marca aqui, putz, deixa eu entrar no site para ver se eles têm o que eu preciso. Ou 2, ele vai falar assim, putz, essa marca não aparece em lugar nenhum. E eu vou conhecer outras marcas. Putz, aquela que eu consumi uma vez na loja, que eu estava passeando e comprei sem querer, ela foi legal, entregou algumas coisas que eu gosto, mas eu acho que podem ter outras opções. E aí você perde o consumidor no meio do caminho. Então, meu povo, se o seu chefe, se o seu diretor, eu sou diretora, né? A pessoa diretora, sou a pessoa coordenadora, a pessoa gerente que trabalha na sua empresa, olhar essa matéria e mandar, tipo assim, gente, não adianta a gente criar love brand, as pessoas não querem, devolve o link desse episódio para ele e fala, não é bem assim. As pessoas ainda continuam querendo considerar e preferir marcas específicas. Elas só não têm uma marca do coração. E se você fizer esse exercício, eu já fiz isso com os meus alunos do BDP. Algumas aulas eu falo, no comecinho, né, da turma, eu sempre falo, me fala uma marca que você ama. E os mesmo alunos de branding, comunicação, que trabalham em marketing há 5, 8, 10, 15 anos, tem muita dificuldade em responder. Tem muita dificuldade em falar assim, cara, é a marca que eu realmente compro sempre, eu não abro mão, pode ser o preço que for, eu vou pagar. Não tem, os alunos geralmente demoram. E alguns, quando respondem, eles respondem as marcas um pouco mais óbvias. Coca-Cola é uma que eu não abro mão, compro sempre, eu adoro, prefiro, gosto das campanhas, tal. Ou você vai falar de chocolate, ou então, né? Eu gosto muito de chocolate de garoto, nossa, muito bom. Ou chocolate de Copenhagen, ou Lindt. As pessoas têm essa marquinha na cabeça, mas aqui é um recorte. Aqui são os alunos do BDP que trabalham com marketing, comunicação, etc. Então, ainda tem espaço. Devolve esse episódio para você, chefe, gestor que está me ouvindo, diretor, presidente, CEO. Você precisa construir uma marca decente, porque senão ela nem considerada vai ser na hora de fazer a compra. Claro, o preço vai ser levado em consideração, o quanto você puder fazer de redução, ação promocional, para que esse consumidor te considere ao menos, para que fazer girar também a sua compra, faça. Mas faça isso com moderação, com cautela, para que você não destrua a imagem de marca que você construiu ao longo dos últimos anos.
Você não associe sua marca só a períodos promocionais. Então, só compro quando tiver março, julho e etc., que é final de trimestre, eles precisam bater meta e eles botam um produto mais baratinho ali pra gente comprar. Não seja essa marca que cai nessa tentação de ficar fazendo isso toda hora. Mas construa sua história, sua narrativa, seu propósito, tenha produtos personalizados, tenha comunicação personalizada, vai construindo no imaginário da pessoa enquanto ela ainda não te compra, investe em design, investe em comunicação. Apesar de 64% dos brasileiros declararem que eles não têm uma marca do coração, eles ainda continuam tendo que escolher uma marca para comprar. Dentro de um cenário de 3 concorrentes, ele ainda vai escolher uma que ele prefere. Tá joia? Se você gostou desse episódio, não esquece. 5 estrelinhas no final, no seu player favorito. E encaminha para pelo menos 3 pessoas que precisam aprender sobre isso. Encaminha para os seus chefes e gestores que acham que esse dado vai ser uma grande justificativa que a gente não precisa construir marca, beleza? Um abraço e vejo vocês no próximo Branding Tudo Podcast. Até mais. You,